Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez ao The Game of Cards, tá? Este será o segundo vídeo do tutorial para iniciantes no jogo, tá? O primeiro, se você não viu, dá uma olhada lá, tem o link aí na descrição. E no final desse vídeo também vai ter o link para o primeiro vídeo, tá? Agora vamos falar das fases do jogo, tá? Que seria contagem regressiva, fase de compra, fase de preparação, fase de ajuste e fase de combate, ok? Fase de combate ainda é dividida em antecipação e ataque, tá certo? Contagem regressiva, certo? O que é a contagem regressiva? Ela é uma fase que não existe em todo turno, certo? Ela só é ativada no turno do jogador quando ele não controla nenhum personagem, ok? Se você tiver um personagem, você já pode ignorar a fase de contagem regressiva. E o que diz a fase de contagem regressiva? Se eu não controlar nenhum personagem, eu pego uma carta do topo do meu deck e boto nos meus recursos, certo? E eu vou fazer isso mais para cada personagem que o meu oponente controla. Se meu oponente controlar 2 personagens, eu coloco mais 2 cards do topo do deck nos meus recursos. E para cada personagem que eu tiver nos prêmios, eu coloco também mais um card. Eu não tenho nenhum personagem nos prêmios, então acabou a contagem regressiva. E aí eu passo para a fase de compra, que é compra um card, tá? Algumas cartas vão interferir nessa fase, então fique atento. Quando o efeito de um cenário ou de um suporte falar fase de compra, você já sabe que é no momento da compra da carta, tá ok? Agora vamos falar da fase de preparação, né? Para isso eu vou dar uma arrumada aqui na mesa para ficar mais fácil de explicar essa fase, tá? Bom pessoal, então vamos lá para a fase de preparação, ok? Para explicar melhor as etapas dela, eu montei essa mesa. E aí eu vou poder explicar o que pode ser feito durante essa fase. As ordens, né, dos acontecimentos nessa fase não necessariamente tem que seguir uma sequência. Eu vou fazer de um jeito, mas você pode alterar a ordem do que for feito, certo? Não precisa ser nessa sequência exatamente. Então vamos lá, o que é que eu posso fazer na minha fase de preparação? Já pulei a contagem regressiva porque eu tenho 2 personagens, né? Já comprei minha carta da fase de compra. Agora vamos para a fase de preparação, tá? Então a fase de preparação eu posso descartar uma carta da minha mão, certo? Por turno, sem motivo algum. Eu posso simplesmente escolher descartar uma carta, tá? As outras cartas que eu quiser descartar, eu tenho que descartar sempre para capacitar algum dos personagens, ok? Então o que é que eu posso fazer também? Eu posso colocar um personagem em cena. Então eu venho aqui. O Densus ele tem energia 3, ele vai entrar com 3 cartas anexadas a ele. Eu coloco as cartas baseadas no poder dele. Então aqui ele tem elasticidade e voo. Eu botei 2 cartas de elasticidade e uma de voo. Ele poderia entrar com qualquer tipo de carta, até carta de cenário ou personagem que tiver nos recursos à disposição, tá? Mas como eu vou colocar cartas que ele use, que vem me favorecer. Então eu posso colocar um personagem em cena, tá bom? Outra coisa que eu posso fazer durante a minha fase de preparação é nocautear personagens. Então eu tenho aqui, X-Pinha tá com uma carta só, então eu vou nocautear ela para me gerar uma compra, porque quando eu nocauteio um personagem, boto lá nos prêmios, eu posso comprar uma carta, ok? Outra coisa que eu posso fazer, colocar um cenário. Eu já tenho um cenário em cena, então eu posso colocar um cenário no meu turno. Aquele não foi colocado agora. Eu posso colocar um cenário só por turno. Então eu coloco um cenário. Esse aqui vai para meus recursos, ok? Esse cenário, quando entra, eu compro uma carta, tá? E botei um cenário. Mesmo se eu tiver outro cenário na mão, eu não posso colocar ele agora, só no outro turno. A não ser que eu tenha alguma ação, alguma coisa que bote. Mas dessa forma, só um cenário por turno. Ok? Eu posso capacitar um personagem meu
de graça, certo? Sem pagar por isso no meu turno. Então eu tenho 2 personagens em cena, eu vou capacitar ela. Tá? Capacitei. Ok? Para capacitar outros personagens eu tenho que descartar carta da minha mão. Então vamos lá, eu vou descartar essa carta aqui para capacitar ele. Tá bom? Eu posso descartar quantas eu quiser para capacitar quantos personagens. Detalhe, eu não posso capacitar o personagem que já foi capacitado ou de graça ou com a carta, só com alguma forma especial de capacitação. Ok? Eu posso também na minha fase de preparação usar ações imprevistas, que são ações que tem um reloginho. Essas ações me permitem que eu use ela na minha fase de preparação. Como ela já estava em cena, eu posso usar essa ação dela. Então, digamos que o personagem tem o oponente tem um personagem lá, eu vou e ataco ele. Pago 1 e uso o efeito. Então, eu posso usar ações imprevistas. Ok? Ela já foi capacitada no meu turno de graça. Não, foi minha capacitação livre do turno. Eu usei para capacitar ela. Uma das formas que eu posso capacitar o mesmo personagem 2 vezes é descartando. Então eu posso descartar um personagem de mesmo alter ego, no caso o que importa aqui é o nome. Eu posso ter personagens diferentes, mas com o mesmo alter ego. Então eu poderia descartar ela, né? Descartar para capacitar ela de novo. Mas ela já usou a ação, não poderia atacar novamente. Okay? Eu poderia também, no meu turno, descartar uma carta da minha mão. Vamos dizer que meu oponente tenha um falcão em cena, certo? Eu poderia descartar esse falcão, o oponente tendo, ou então qualquer outro personagem do mesmo alter ego, certo? Se eu tiver na mão um personagem com o mesmo alter ego de um personagem do oponente, eu poderia descartar esse personagem e comprar uma carta, certo? Então descartar um personagem de alter ego, mesmo alter ego que o oponente controle, para capacitar. Se fosse um personagem de alter ego que eu controlasse, eu teria aquela capacitação livre a ser feita, ok? Lembrando que se o oponente ou eu tiver um personagem em cena, eu não posso descer outro personagem igual, a não ser que a carta diga que possa, tá bom? Então, recapitulando bem rapidinho, eu posso descartar uma carta da minha mão, sem motivo algum, só por querer. Posso colocar personagens em cena. Eu posso nocautear personagem que já estava em cena e eu compro um card se eu fizer isso. Eu posso colocar um cenário por turno, ok? Eu posso capacitar um personagem que eu controle e que ainda não tenha sido capacitado no turno, é a capacitação de graça que eu posso fazer. Tá? Eu posso descartar um card do mesmo alter ego de um personagem que já foi capacitado para capacitar ele novamente, e eu posso repetir isso enquanto eu tiver cartas na mão do mesmo alter ego. Eu posso recapacitar ele quantas vezes for necessário. Tá? Eu posso descartar um card da minha mão de mesmo alter ego de um personagem que o oponente controle para comprar uma carta. Eu posso usar ações imprevistas também, ok? Então a fase de preparação é essa. Eu poderia, no caso que eu tenho um personagem, eu posso colocar outro, tá? Se eu quisesse, eu poderia aqui, tendo o personagem na mão, colocar em cena mais um personagem. Então vamos lá, se eu tiver recurso para colocar o personagem, não tem limite. Eu posso colocar enquanto eu tiver recurso. Por exemplo, esse aqui, ele não tem voo, mas eu posso colocar uma carta de voo nele, cobri-la assim para não atrapalhar o oponente também, e pronto, deixar à mostra as cartas que ele pode usar, certo? Agora vamos para a fase de ajuste, tá? Acabou minha fase de preparação, antes do combate vem a fase de ajuste. Eu vou abrir um parênteses aqui para explicar de uma forma simples, tá? Deixa eu afastar aqui e vamos dizer que eu boto em cena, certo? O Logan, conhecido Wolverine, tá? Eu coloco em cena o Logan. Se você já tivesse em cena com 4 cartas. E aí o texto do Logan diz que eu posso, durante minha fase de preparação, uma vez por turno, né, eu posso carregar um card de regeneração dos meus recursos no Wolverine. Então vamos dizer que eu coloquei ele em cena, tá? E eu estivesse no
nos meus recursos uma carta de regeneração. Então eu poderia simplesmente colocar ela aqui nele. E ele ficaria com 5 cartas. Ele está com 5 cartas, que é maior do que o número de energia dele. E aí eu vou para minha fase de ajuste. O que é que a fase de ajuste diz? Ela fala o seguinte: se eu controlar um personagem que esteja carregando mais cartas do que seu número de energia inicial, eu devo descarregar uma carta dele. Ou então descarregar cartas até que ele fique com a quantidade de cartas igual. Então ele tem 5 cartas, só pode ter 4. Então eu tenho que descartar uma carta dele, tá? Isso eu faço para qualquer personagem meu que esteja nessa situação, com mais cartas do que sua energia inicial. E também ela diz que eu só posso ficar com 7 cartas na mão também. Então eu descarto dos personagens, depois eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu teria que descartar uma carta da minha mão. E aí eu descarto, fico com 7, os personagens todos ok. Beleza? Fase de combate. Agora vou arrumar aqui para explicar a fase de combate. Bom, agora chegou a hora da fase de combate, certo? A fase de combate é dividida em 2 etapas. A fase de antecipação e a fase de ataque, tá? O turno é do controlador da Miss Marvel, ok? O oponente dele está com o Densus, tá? Então, o que é que pode ser feito? Primeiro seria a antecipação. A fase de antecipação é a vez do oponente jogar. Então, se está no turno da Miss Marvel, o oponente vai atacar. Antes de explicar melhor, eu vou falar mostrar só uma coisa que vai ficar bem claro. As ações dos personagens. Quando você vê um personagem que tem um texto vermelho na ação, ou então cartas de habilidade que tem um texto vermelho, no caso aqui, ó, tá? Significa que e tem até exclamaçãozinha aqui. Significa que são ações de antecipar, que são ações que você vai usar durante o turno do oponente, antes do ataque do oponente, tá? Então fica de olho aí que essas ações podem salvar seu jogo, tá bom? Eu vou mostrar aqui só uma coisa aqui. Veja que o ataque da Miss Marvel tem 2 de dano. O dano é computado da seguinte forma: se ela causar 2 de dano nele, ele vai ficar com um dano vai no escudo e outro dano entra. Então o dano dela tiraria uma carta dele, ok? Mas isso aí vai mudar graças à antecipação, tá bom? Lembrando que se você usar uma ação no personagem e quebrar o escudo, a próxima ação do outro personagem que usar a ação no mesmo turno não precisa bater no escudo, a não ser que ainda fique resto algum, mas o dano é acumulativo, tá bom? Então vamos aqui à situação de jogo. Pronto, então o controlador da Miss Marvel termina a fase de ajuste e anuncia o combate, ok? Então é a vez do controlador do Densus usar sua antecipação. Ele usa a antecipação da carta do Densus, né, que dá mais 1 de escudo para os personagens quarteto futuro. Então, para se livrar do ataque dela, ele ganha mais 1 de escudo, paga 1 para ganhar mais 1 de escudo, ficando com 2. Então, o ataque da Miss Marvel não faria efeito nele, né? Porque ele ia causar 2 de dano e ia ficar só no escudo, não ia entrar no ataque. Então, por mais que a Miss Marvel ataque, ela não vai causar dano, vai tirar os escudos e pronto. Se o oponente tivesse outro personagem e atacasse, aí sim poderia causar algum dano maior. Se o Densus não tivesse usado a antecipação, ok? E a Miss Marvel, ele ignorasse a antecipação e a Miss Marvel resolvesse atacar, ela causaria 2 de dano, ou seja, 1 iria no escudo e 1 entra. Então o controlador da Miss Marvel escolhe uma carta do personagem e descarrega. Então ele escolhe essa carta aqui e descarrega o recurso, ok? Então, se você tiver personagens, cada personagem só pode usar uma ação por turno, ok? Fiquem ligados nisso, a não ser que a ação permita mais. Mas é isso, as fases, lembrando: contagem regressiva, fase de compra, fase de preparação, ajuste, combate. Combate vem antecipação e ataque. Acabou isso, acaba o turno. Quando for pro turno aí vira o turno, a vez do oponente começar tudo de novo. Quando o turno vira, os escudos voltam ao normal. Então ele já tinha levado esse dano, tava com 0 de escudo. Quando mudar o turno, o escudo dele volta ao normal. E aí ele vai começar tudo de novo, tá bom? Então,
fiquem ligados aí no terceiro vídeo. O terceiro vídeo vai ser uma retrospectiva assim, de várias situações de jogo, tá? Explicando direitinho como é que é o custo, como é que paga para usar uma ação, essas questões mais detalhadas do jogo um pouco, tá bom? Mas acho que com base no que já vou explicar, já dá para se aventurar aí e começar a jogar. Beleza? Se gostou, gostei. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve. Muito obrigado por assistir o canal e até mais.